Então, vamos lá, pessoal, fazer aqui as correções das adicionais 40 e 41 da apostila 3, que são casos de racionalização de denominadores, certo? Então, antes de mais nada, vamos relembrar aqui alguns conceitos, certo? O que os denominadores não podem ser e que a gente tem que reverter essas situações. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir aqui uma fração, né? A sobre B, aonde o B tem que ser diferente de zero, certo? Por que tem que ser diferente de zero? Vamos colocar aqui, ó, 4 dividido por zero. Quando você faz essa situaçãozinha aqui, ó, tem aluno que no ato pega e fala assim, é zero. Então, vamos lá. 0 vezes 0 é 0, ó, e sobra 4. Tá vendo que a gente sempre vai poder continuar, né, essa divisão. Mas tem aluno que fala, vamos tentar por 4, então. Então, 4 vezes 0 é 0 e continuamos na mesma, ó, certo? Então, essa divisão, quando o denominador é 0, essa divisão nós podemos chamá-la lá de indefinida ou impossível, ok? Outra situação dos nossos denominadores é o denominador ser irracional, certo? Se ele for irracional, então vamos dar um exemplo aqui, ó. Raiz de 5, raiz de 3, raiz de 2, né? Que são raízes que não são exatas, certo? Então, eles fazem parte lá dos nossos números irracionais, do conjunto irracional, certo? Sabendo disso, nós vamos ter que trabalhar, então, com a racionalização. E aí, é esse conceito que a gente vai trabalhar dentro desses dois exercícios, certo? E outra situação aqui que nós não podemos é que o denominador venha a ser negativo, certo? Se ele for negativo, nós vamos ter que fazer a regra de sinal para poder tirar esse número negativo. Então, às vezes, você tá lá numa equação, calma aí só um minutinho, pessoal. Você tá lá numa equação e aí, vou colocar um exemplo aqui, tá? Ó, 4 menos 2. Ok? Então, neste caso aqui, vai fazer regra de sinal normal. Nós estamos escrevendo... Isso aqui, ó, é escrito dessa maneira, ó. 4 dividido por menos 2. Então, mais com menos, regra de sinal, né? Mais com menos, menos. E aí, nós vamos ter 2. E quando nós temos isso aqui, ó. 1 por menos 3. Então, a regra de sinal vai acontecer. Não dá para fazer a divisão aqui, nem simplificar, né? Então, nós não vamos trabalhar com isso, mas vamos fazer a regra de sinal, ó. Menos com mais, afinal de contas, você está escrevendo isso aqui desta maneira, ó. Então, mais com menos dá menos 3. Então, esse menos é aquele lá que fica entre os números, né? Menos 1/3, certo? Então, só para a gente relembrar, para você entender que o denominador não pode estar dessas três maneiras, certo? Então, sabendo disso, vamos lá fazer os nossos exercícios. Deixa eu salvar aqui e ir pro próximo. Então, o exercício 40, ele pede para você racionalizar o denominador de raiz de 5 por raiz de 5 mais a raiz de 3. Olha só o que aconteceu aqui. Nosso denominador é o número irracional, ó, certo? É a operação de números irracionais. Então, nós vamos ter que reverter essa situação fazendo a racionalização, certo? Então, vamos escrever ele aqui novamente para você conseguir observar. Então, ele tá lá assim, ó, raiz de 5 sobre a raiz de 5 mais a raiz de 3. Ele vai passar multiplicando, o denominador vai passar multiplicando, trocando o sinal, ó, certo? Esse sinal é positivo, ele vai ser trocado pelo negativo, ó. E em seguida, você vai trabalhar
com a distributiva, certo? Então, deixa eu colocar aqui, vou colocar em vermelho mesmo. Raiz de 5 vezes a raiz de 5, raiz de 25. Aqui eu vou fazer passo a passo, mas já poderia ter colocado 5 lá, tá bom? Mais com menos, menos a raiz de 15. Esse aqui, pessoal, nós fizemos em sala um exemplo fazendo a distributiva de cada um. E chegamos à conclusão que, se você fizer a distributiva, no final das contas, é só tirar esses números de dentro da raiz. Então, você tem raiz de 5 por raiz de 5, você tem raiz de 25, que é 5. Vai fazer a regra de sinal, mais com menos, menos, certo? E aí, raiz de 3 por raiz de 3, nós vamos ter... Nós vamos ter 3. Então, a raiz é igual, né? A raiz de 25 é 5, menos a raiz de 15, sobre 5 menos 3, que vai dar 2, certo? Não conseguimos fazer mais simplificações aqui, então fica do jeito que está. Isso aqui corresponde à letra C do seu exercício, certo? Agora, nós vamos fazer o próximo lá. Vamos salvar aqui e buscar o próximo. Então, ele te dá aqui essa fração com números irracionais, né, que você vai ter que trabalhar. E vamos ter que, então, racionalizar os nossos denominadores, certo? Então, vamos lá. Eu vou reescrevê-lo aqui na outra página, tá, pessoal? Depois a gente volta nessa daqui só para colocar ali, para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, ele colocou lá para você assim, ó, raiz de 10 sobre raiz de 2 mais a raiz de 5, esticar mais um pouquinho aqui, mais 2 a raiz de 3. Quando você tem 3 termos, lembra que eu expliquei lá na sala, que o último ele vai fazer a troca de sinal para você, certo? Então, nós vamos passar multiplicando, fazendo apenas a troca de sinal do último termo, para ficar fácil de você trabalhar em relação ao irracional para o racional, certo? E a mesma coisa você vai colocar embaixo. Então, para te facilitar bem a vida aqui, nós vamos fazer aqui, ó, grupinhos para poder fazer a fatoração, tá bom? E aí, trabalhando com a fatoração vai ficar mais fácil pra gente, porque em cima nós vamos ter que trabalhar com a distributiva. Vou colocar embaixo, tá? Então, ó, raiz de 10 vezes a raiz de 2, nós vamos ter a raiz de 20. Agora, com o 5, ó, a raiz de 10 vezes a raiz de 5, ó, lá do outro lado, nós vamos ter a raiz de 50, certo? Aí, mais com menos, menos, né? Raiz de 10 vezes menos 2 raiz de 3. Então, nós temos 2 raiz de 30, ok? Na parte de baixo, nós vamos trabalhar com a fatoração, certo? A fatoração aqui, ó, a soma de 2 termos, certo? Ao quadrado. Então, nós vamos trabalhar essa fatoraçãozinha. Só que antes eu vou fazer aqui do ladinho, ó, para vocês relembrarem essa fatoração, certo? Essa fatoração é aquela que a gente treinou no comecinho do ano, parecida com essa daqui, certo? Só que ela é com raiz. Então, nós vamos colocar lá, vamos fazer esse 2, né? Esse 2 cai em cima do x. Então, esse 2 aqui cai em cima dessa raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 4. Então, a nossa fatoração é 2, né? Mais 2, esse 2 vai cair entre os termos, ó, fazendo a multiplicação de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 5, que vai dar 2 raiz de 10. Lembre-se, pessoal, que a raiz com raiz você pode fazer a multiplicação, tá bom? E esse 2 vai cair em cima da raiz de 5. A raiz de 5 vezes a raiz de 5 é raiz de 25 e raiz de 25 é
5. Então, a fatoração foi feita, ó. Eu fiz aqui no cantinho para vocês darem uma olhadinha, certo? Então, vou reescrever ela aqui, ó. 2 mais 2 raiz de 10 mais 5. E agora, nós temos menos... Vou apagar aqui, tá bom? Para dar... um respiro aqui para nós. Não tem muito espaço. Agora, nós vamos fazer essa daqui, ó. Certo? Então, ó, 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Número com número, 2 vezes 2, 4. E raiz com raiz, 3 vezes 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, nós vamos ter menos 12. O que facilita bastante para nós, ó, porque agora nós temos números, ó, que nós podemos trabalhar, certo? Então, eu vou passar ali, salvar aqui, né? E passar para o outro lado ali, pra gente poder reescrever, tá bom? Eu vou reescrever isso aqui, ó, lá, tá bom? Opa. Aqui eu deixei um espacinho maior pra gente poder trabalhar. Então, eu vou reescrever aqui pra gente não se perder, ó. Raiz de 20 mais a raiz de 50 menos 2 raiz de 30 com as fatorações que nós já tínhamos feito, né? Então, 2 mais 2 raiz de 10 mais 5 menos 12. Então, tudo isso aqui, a parte de cima, nós vamos continuar, certo? Ó, raiz de 20 mais a raiz de 50 menos 2 raiz de 30 sobre o que a gente consegue trabalhar aqui dentro, né? Então, nós temos lá, ó, 2 com 5, né? Que aí, no caso, nós temos 7 positivo. E aí, nós temos mais 7 menos 12. Eu vou colocar aqui, ó, mais 7 menos 12, certo? Para que você consiga, então, enxergar o que foi que aconteceu aqui. Então, mais 12, aliás, mais 7 menos 12, nós vamos ter menos 5. Então, nós temos menos 5 mais 2 raiz de 10. Certo? Vou apagar esse espacinho aqui que nós fizemos passo a passo, tá bom? Muito bem. Agora, não podemos parar por aqui, né? Lembrando o seguinte, pessoal, tem uma regra aqui, ó, onde nós temos que colocar isso aqui dentro de uma ordem crescente, certo? Então, quem seria maior, o 5 ou 2 raiz de 10? Então, nós temos aqui o 5, né? Então, o que era positivo passa a ser negativo, o que era negativo passa a ser positivo. Então, nós vamos reescrever isso aqui. Raiz de 20 mais a raiz de 50, menos 2 raiz de 30. Sobre, aí nós vamos colocar lá assim, 2 raiz de 10 mais 5. Certo? E aí, sabendo disso, agora, nós vamos fazer o quê? A distribuição. Nós não terminamos isso aqui ainda, mesmo porque este denominador, ele não é... Opa, a canetinha não funciona aqui. Ele não racionalizou tudo ainda, certo? Nós não trabalhamos com todos eles aqui. Então, nós vamos arrumar isso aqui, mudando o sinal, certo? Então, aqui, pessoal, eu vou reescrever a faturação que nós fizemos ali no outro slide, tá bom? Vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque depois a gente vai ter que fazer as distributivas. Então, ficou lá assim, ó. Raiz de 20 mais a raiz de 50 menos 2 raiz de 30. Aí, fizemos a faturação, né? E aí, nós temos 2 raiz de 10 menos 5. Certo? Veja que nós não terminamos a racionalização aqui, certo?
nós não colocamos esse denominador ainda em número racional. Então, nós vamos ter que fazer isso aqui. Então, nós vamos multiplicar por este denominador, trocando o sinal, ó. Certo? Ele é negativo, ele passa positivo. E aí, nós vamos ter que trabalhar com a distributiva. Aqui eu vou fazer passo a passo, tá bom? Bora lá. Então, aqui, ó. Raiz de 20 vezes 2 raiz de 10, nós vamos ter 2 raiz de 200, certo? Mais com mais lá do outro lado, ó. Agora eu vou fazer esse com esse, ó, certo? Então, nós vamos ter positivo, vamos colocar raiz aqui. Mais 5 raiz de 20, belezinha. Agora, nós vamos fazer, acho que eu vou apagar esse aqui. O problema de ficar apagando, pessoal, é que vai ficando desconfigurado, ó, né? Então, agora vamos fazer o próximo, que é o 50, certo? Não vou apagar mais, não. Vou fazer a distributiva normal, tá bom? Ó, raiz de 50 vezes 2 raiz de 10. Nós vamos ter lá, então, mais 2 raiz de 500. Agora, raiz de 50 vezes 5, né? Então, vai ficar positivo 5 raiz de 50. Agora, com outro termo. Menos 2 raiz de 30 vezes 2 raiz de 10. Fazer regra de sinal, né? Mas com menos, nós vamos ter 4 raiz de 300. E aí, nós temos menos 2 raiz de 30 vezes 5, positivo. Então, nós vamos ter menos 10. Menos 5 vezes 2 dá 10, raiz de 30. Tudo isso sobre a distributiva que nós temos embaixo, ó. 2 raiz de 10. Só um minutinho. 2 raiz de 10 vezes 2 raiz de 10. Nós vamos ter 4 vezes o 10, né? Vou colocar aqui, ó, passo a passo, tá? 2 vezes 2 é 4. Raiz de 10 vezes a raiz de 10 é raiz de 100, que fica 10, certo? Agora, nós vamos ter, ó, mais com mais, né? 2 raiz de 10 vezes 5. Então, nós temos positivo 10, raiz de 10. Agora, o próximo, ó, menos 5 vezes 2 raiz de 10. Então, agora nós vamos ter o negativo, né? Ó, menos 10, raiz de 10, certo? E menos 5 vezes mais 5. Nós vamos ter lá menos 25. Isso aqui, ó, cortou porque um é positivo e outro negativo, certo? Então, nós vamos ter 40 menos 25. Só que olha só o que aconteceu aqui. Nós temos raízes aqui, pessoal, altas, né? E essas raízes aqui acabam não sendo raízes exatas. Então, nós vamos pensar daquele jeitinho que eu expliquei para vocês em sala de aula. Passar aqui pro próximo. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo do primeiro aqui, como é que nós vamos escrever, tá? Ele tava lá assim, ó, 2 raiz de 200, certo? Então, nós vamos pensar assim, ó, uma raiz exata vezes a raiz inexata, que dá 200, certo? Então, ó, 2 vezes a raiz de 100 vezes a raiz de 2, ó. Isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, certo? Então, nós vamos ter lá 2 vezes 10, né? Que isso aqui é 10, ó. Opa. Isso aqui é 10, ó, certo? Então, 2 vezes 10, nós vamos escrever como 20 raiz de 2, fatorando lá o que a gente havia escrito, certo? O próximo era mais 5 raiz de 20. Então, como é que nós vamos escrever isso aqui, ó? Lembrando, uma exata e a outra inexata. 5 vezes 4 vezes a raiz de 5, ó. Raiz de 4 vezes a raiz de 5 dá raiz de 20, ó.
certo? Então, nós vamos escrever da seguinte maneira, mais, isso aqui vale 2, ó, né? Então, nós temos 5 vezes 2, 10. Então, nós temos 10 raiz de 5 para fatorar o que a gente precisa, certo? Tinha mais uma raiz lá. Então, vamos lá. Opa. Mais 2 raiz de 500. Então, como é que nós vamos escrever essa raiz de 500? 2 vezes a raiz de 100 vezes a raiz de 5, porque se você fizer 100 vezes 5 dá 500. Então, isso aqui é 10. Então, você tem 2 vezes 10, positiva, né? Vamos voltar aqui. Você tem 2 vezes 10, 20 e 20 raiz de 5, certo? Por enquanto, é o que nós temos aqui. Aí, a outra raiz era 5 raiz de 50, mais 5 raiz de 50. Então, nós vamos escrever aqui, ó, mais 5 raiz de 25 vezes a raiz de 2, ó. Certo? Porque 25 vezes 2 é quem? 50, não é isso? Então, isso aqui é 5. Então, nós temos 5 vezes 5 raiz de 2. Então, nós vamos escrever aqui embaixo. 5 vezes 5, 25, raiz de 2. Certo? Muito bem. Aí, nós tínhamos mais uma raizinha lá, que é menos 4 raiz de 300. Então, como é que nós vamos escrever? Eu vou apagar essa daqui do meio pra gente voltar a reescrever, tá, pessoal? Porque senão eu não vou ter espaço aqui. Então, antes de pausa o vídeo, dá um print, né, pra poder ver. Então, agora nós vamos ver essa raiz aqui, tá? Ó, pra dar espaço aqui, porque eu não tenho. Então, ó, raiz de 300, como é que eu posso escrever isso aqui? Ele vai ser escrito assim, ó, menos 4 raiz de vezes a raiz de 100 vezes a raiz de 3, porque raiz de 100 vezes 3 dá raiz de 300, certo? Então, nós vamos colocar lá como negativo. Lembrando que isso aqui é 10, né, ó. Então, menos 4 vezes 10 dá menos 40 na raiz de 3. E aí, nós temos a última raiz, que era menos 10 raiz de 30. E eu não consigo escrever 30 conforme a gente foi fazendo aqui, certo? Não tinha como. Então, lá no outro slide, deixa eu voltar aqui, ó. Nós tínhamos 40, né, ó. 40 menos 25. Então, o nosso denominador valendo 15, né? Então, vamos voltar lá, ó. Então, isso aqui vale 15, certo? Muito bem, sabendo disso aqui, nós vamos ter que fazer aqui o processo das multiplicações por 15, né? Na realidade, assim, ó, isso aqui ainda tá muito comprido para nós, né? Isso aqui, ó, deixa eu passar aqui. Então, nós vamos ter que reescrever aqui, vendo quem tem as raízes iguais. Por exemplo, aqui, ó, 20 raiz de 2. Eu tenho 25 raiz de 2. Eu posso juntar isso aqui, certo? Então, eu vou escrever lá assim, ó, 45 raiz de 2, certo? Agora, eu tenho raiz de 5 e raiz de 5, ó, certo? Então, eu vou reescrever lá como 30 raiz de 5, certo? E depois eu tenho menos 40 raiz de 3 e mais 10 raiz de 30. Não posso misturar eles com ninguém, então eu vou colocar eles aqui, ó. Menos 40 raiz de 3, menos 10 raiz de 30. E tudo isso aqui é dividido por 15. Veja, ó, que 45, 30, 40, 10 e 15 são múltiplos de quem? São múltiplos de 5. Então, vamos reescrever isso aqui lá do outro lado, tá bom? 45 raiz de 2, mais 30 raiz de 5, menos 40 raiz de 3, menos 10 raiz de 30, e tudo isso aqui sobre 15. E lembre-se, né, os números aqui, ó, são múltiplos de 5, ó, certo? Então, nós vamos só fazer a simplificação. 45 dividido por 5, nós temos 9 raiz de 2.
mais 30 dividido por 5, 6 raiz de 5. 40 dividido por 5, 8 raiz de 3. Menos 10 dividido por 5 dá 2 raiz de 30. Tudo isso dividido por 15 dividido por 5, que dá 3, certo? Então, a alternativa correta lá seria a letra D, certo? Ó, pode verificar lá que vai dar certinho isso aqui, ó. Certo? Eu não consigo pensar quais são as duas raízes que eu posso trabalhar, que nem foi feito aqui. Pessoal, não sabe, fatora, certo? Pega lá os 200, faz a fatoração, veja os grupinhos, certo? E vai dar o mesmo resultado, tá bom? Essa maneira é mais simples e mais rápida para que você possa resolver o exercício, tá bom? Qualquer dúvida, leve para a sala de aula e pergunte, tá bom? Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.